Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 36 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News dessa terça-feira, 26 de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Como eu tenho dito, não está muito organizada não, mas continua sendo o quarto poder. Terça-feira de sol, as temperaturas aí podem subir, mas a meteorologia já acena aí com pancadas de chuva, temporal e tudo mais, chuva de granizo. Nós vamos estar falando hoje aqui no Virtual News. 9h37, para você que faz aniversário neste dia 26, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário, muito bom fazer aniversário. Terça-feira, comentário de César Martins, nos controles eletrônicos, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Marcelo, bom dia, Maria Clara. A todos que nos acompanham aí, muito bom dia. É isso aí, Marcelo. Última semana do mês 9 de 2023. O ano tá agora realmente na reta final. Como você falou aí, a primavera começou bem quente, sábado e domingo, um calor intenso, né? Ontem já começou uma ventania, hoje o tempo já tá aquele sol entre nuvens. Infelizmente, né? Triste, mas a previsão aí de mais ventania, mais chuva forte, especialmente no sul, que já vem sofrendo demais. Então a gente é só rezar realmente e tentar aí buscar alternativas para minimizar o impacto que o homem tem feito aí para as alterações climáticas. Vamos aguardar, tomara que não seja com tanta força como foi o último aí e os prejuízos mais de 50 mortes, né? 50 vidas que se perderam, sem contar as questões que envolvem as pessoas desabrigadas, os prejuízos, tudo isso e as histórias, né? As várias histórias que tem de decorrer disso aí. 9h35, vamos conhecer a pauta do Virtual News desta terça-feira. Principais notícias desse dia 26 de setembro de 2023. Lula diz que gênero e cor não serão critério para indicação ao STF. Líbia, autoridades dificultam ajuda humanitária e reprimem jornalistas. Novos contingenciamentos dependerão de receitas do governo, diz Tebet. Anvisa aprova novo medicamento contra diabetes tipo 2. Novo ciclone no Rio Grande do Sul marca a primeira semana da primavera. Moraes vota pela condenação de mais 5 réus pelo 8 de janeiro. E fim do benefício de saída temporária de presos está na pauta da CSP. Aí são as matérias, né, as pautas. O que está incluso, nós vamos debater aqui no Virtual News desta terça-feira. Agora vamos para aquelas matérias que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, CPI dos atos golpistas houve nesta terça-feira General Augusto Heleno, ex-ministro do GS1. É matéria do G1. Quase 27 milhões de brasileiros ingressam no sistema financeiro desde a pandemia, matéria do R7. Chefe da Polícia Federal diz que a imagem da corporação foi afetada. Torres pode ser expulso. Isto é, Lula diz que só ele coloca ou tira presidente da Caixa, cargo desejado pelo Centrão. Também matéria disto é. Cefaz transfere 1 bilhão e 740 milhões de reais em terceiro repasse ao ICMS de setembro para os municípios paulistas. 645. Aras deixa a PGR e tenta apagar imagem de leniente com abusos de Bolsonaro.
Tá no UOL Notícias. Blindagem a Bolsonaro e implosão da Lava Jato marcaram um PGR sob o comando de Aras, Jornal do Brasil. FGTS. Bancos já antecipam até 12 anos de saque aniversário. Empréstimos já somam 49 bilhões este ano. Matéria de O Globo. Câmara vota a PEC da anistia nesta terça e a organização se reúne com Moraes. Entenda a proposta, está no Estadão. E governo vai ao STF pedir para rever forma de pagar precatórios e espera quitar 95 bilhões. Matéria do Estadão. Lembrando que para quitar os precatórios, o governo já vai trabalhar em cima de autorização do Congresso. Ou seja, não estava na pauta, não estava no orçamento, e o pessoal diz que o governo tem que pagar para sair da moratória, aquela situação toda, mas não estava previsto. A urgência agora de se pagar os precatórios, que já existe uma regra prevista, e agora querem se alterar, ver o que dá para fazer. Quer dizer, não tem dinheiro, mas querem fazer. Bom, essa é uma das pautas. César. Começando por esse assunto, Márcio, eu acho que é importante isso, né? Infelizmente, a gente vem, não nesse governo, a gente vem já numa sequência aí de gestão na União que falta planejamento. Então, quer dizer, falta exatamente... Você sabe, há uma regra para o pagamento de precatórios, isso tem que estar no orçamento e precisa ser cumprido. A primeira coisa que a gente precisa, antes de criar uma nova despesa, é ajustar a situação do que já está previsto. E tem coisas que já são... A gente tem as despesas previstas, as despesas fixas e as que são variáveis. A despesa fixa, ela vai existir, então a gente já conhece. Então ela está como previsão no orçamento, só que a gente sabe que elas irão acontecer. De repente, um pouco a mais, um pouco a menos, mas elas existirão. É diferente de alguma despesa que você prevê ter no decorrer do ano. O que o governo atual fez foi elevar brutalmente a despesa, sem uma receita. A gente hoje tem mais uma vez com contingenciamento, porque a receita, o que se esperava obter de receita a mais com os ajustes que foram feitos, não ocorreu. A despesa está lá em cima e a gente precisa de algum lugar poder fazer esse ajuste. Lembrando que a gente está no último trimestre do ano e que agora começam a ser feitos aí os ajustes para que meta de aplicação nos investimentos de educação e saúde, que são travadas por lei, ocorram. Porque aí implica aí improbidade, na má gestão, não fazer a aplicação desses recursos. Então agora vai começar uma dança de números aí absurda para que as metas sejam cumpridas. Então, Márcio, é triste, né? Você vê um negócio desse. Agora você falar em mandar para aprovação da Câmara algo que já se conhece desde nem do ano passado, do retrasado, de 5, 10. Né? São precatórios, não são coisas, são dívidas antigas. As dívidas que a gente está pagando hoje, o que está pagando em precatório hoje, é de quantos anos atrás? Então, quer dizer, são despesas conhecidas há bastante tempo. Então a gente precisa trabalhar com um pouco mais de planejamento, porque senão o desenvolvimento do país vai sempre estar comprometido. O problema é que assim, né, o orçamento desse ano, se a gente for colocar aí, vamos colocar vamos lembrar, vamos fazer um paralelo aqui com uma loja de calçados, né? O cara que calça 37 não vai conseguir colocar o pé dentro do sapato 35. E está mais ou menos assim, né? O orçamento era para uma coisa e aí houve todas as mudanças e o orçamento não está contemplando. E aí precisa ajustar daqui, quando baixa a Selic também o governo economiza, paga menos. Correto. Toda uma situação que agora os precatórios vão antecipar, quer dizer... Márcio, só é importante, a gente tem esse conhecimento, mas só é importante
expor a quem nos acompanha, que de repente não tem um conhecimento de como funciona o planejamento orçamentário, porque a gente pode muito bem dizer, mas o governo atual entrou de mãos atadas, ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha conhecimento, quem previu que ia gastar esse ano foi o governo anterior, mas antes da eleição ocorrer, antes do presidente Lula ganhar a eleição, o orçamento para 2023 já havia sido inclusive votado e aprovado. Então o presidente assumiu no dia 1º de janeiro, conhecendo quais eram as previsões de receita e despesa. Inclusive, então não foi uma surpresa, não foi um tiro no escuro, né? Exatamente, um tiro no escuro. Ele sentou na cadeira sabendo quanto ele tinha a receber previsto e quanto havia previsto de despesa. Inclusive teve até negociação na época da votação e tudo mais, teve um ajuste para algumas coisas ficarem para esse ano e tudo mais. Só que arcabouço chegou, mas não mostrou que veio ainda, está muito cedo. Sim. E o orçamento é o que foi feito pelo governo anterior, para ele mesmo exercer esse ano. 9h47, vamos às matérias do... só lembrando dessa questão da Caixa, o Lula disse que não vai mexer, né? Isso é sinal que o pessoal já está forçando a barra para alguém ficar com a presidência da Caixa Econômica Federal. Infelizmente, assim, esse início de governo, né, esse primeiro ano aí, estamos chegando aí ao 10º mês desse primeiro ano de governo e tem sido marcado por isso, né, Márcio? Por pressões aí políticas, por negociações aí por cargos, por aprovações, enfim... a gente não para de negociar nunca. E assim, com isso, a agenda positiva do país continua sendo atrasada dia após dia. No final das contas, todos nós sofremos, né? Lembrando que nós também falamos aqui a respeito da anistia, né, dos partidos, né, que eles vão receber projeto de anistia correndo aí. Ou seja, o partido não cumpriu a lei, não prestou contas, teve dificuldade, seja ela qual for, mas a lei é a regra, e a regra existe. E o brasileiro cumpre a regra todo dia, quando acorda cedo para trabalhar, quando pega 2, 3 votações, quando vai de metrô, quando vai de bicicleta, como vai andando, ele cumpre a regra dele. Então a lei para o brasileiro existe, ele cumpre, né? A maioria, parte do brasileiro é cumpridor de regras, cumpridor da lei. Porém, parece que no Congresso as coisas ventam de acordo com a necessidade, né? Então, olha, vamos fazer anistia. Não tem que ser, são bilhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro nessa anistia. Se não cumpriu a regra para ser, olha, é multa. Se você não cumpriu a regra, é multa e ainda tem uma condenação que você não pode ser mais candidato, você não vai ser mais candidato. Tem que se valer essa regra. Não dá para ser assim. Por isso que o STF acaba legislando. Porque como é que você cria credibilidade com ações como essa? Bom, Márcio, você tocou exatamente no assunto do comentário que eu ia fazer. Esse sim é um momento que eu acho que o STF tem que pôr a mão e falar, opa, peraí, não dá pra virar bagunça. Não é porque você é quem legisla que dá pra criar a lei que você quiser. Assim, o legislador... O legislativo está lá para defender os interesses e melhorias ao povo brasileiro e não ao próprio legislador. Então, peraí, é como você falou, o trabalhador que perde 10, 15 minutos do seu horário de entrar, ele tem o desconto na sua folha de pagamento. O trabalhador que não cumpre a regra, seja ela qual for, ele tem a devida sanção. Agora, peraí, os partidos políticos, eles têm o suporte de grandes marqueteiros, de um corpo jurídico muitas vezes enorme para tratar das questões legais e evitar esse tipo de infração. Tem ali o TSE a todo momento balizando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Aí você vai lá, você faz errado sabendo, porque nenhum partido faz errado não sabendo que está errando. Eu fiz por engano. Não. Todos eles cometem a infração sabendo
que estão fazendo errado. E aí, na hora da sanção, você quer uma anistia, tanto ao que você tem que pagar de multa, quanto às penalizações, quanto, inclusive, a inegibilidade. Ô, Márcio. Aí realmente a gente entra naquela premissa de que o crime compensa. Porque pra que eu vou fazer o correto se eu posso fazer o errado e lá na frente passa um pano. A gente dá uma anistia, a gente alivia, fecha o olho e faz de conta que nada aconteceu. Peraí. Vergonhoso. E a justiça com aquele camarada que foi lá, que sofreu, que suou pra fazer da forma correta. E eu volto a dizer, não se trata de uma pessoa, um ato isolado. É de um grupo político, de um partido político que tem todo o suporte financeira, contábil, jurídica, para que esse tipo de situação não aconteça. Lembrando então, se aconteceu, dinheiro do governo, dinheiro exato, do contribuinte. Exato, né? Ele ainda tem verba destinada para fazer o certo. O cara faz o errado porque ele quis de forma proposital e agora se trabalha na votação de uma anistia. Aí realmente é um absurdo. Como é que você vai falar que o Supremo muitas vezes está legislando, se o Legislativo agir dessa forma? Não tem. Credibilidade vai embora. É isso aí. Credibilidade vai embora. Aí não dá, né? Brincadeira. Ajuda a gente aqui, né? Porque só ajudar aí não adianta. Não dá. 9h52, vamos para as pautas, né, Maria Clara? Vamos para a matéria? Vamos para a matéria do Virtual News dessa terça-feira. Lula diz que gênero e cor não serão critérios para indicação ao STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que não deve escolher um novo ministro do Supremo Federal, STF, pautado pelo critério de gênero ou cor da pele. Ao deixar o Palácio de Itamaraty após reunião de trabalho com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, Lula foi questionado se escolheria uma mulher para a Suprema Corte. O critério não será mais esse, respondeu. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e as expectativas do Brasil, uma pessoa que possa servir o Brasil, uma pessoa que tenha respeito com a sociedade brasileira, uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa, uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa. Então vou escolher, já tem várias pessoas na mira. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Eu já sei por tudo isso e no momento certo vocês vão saber quem é que vou indicar, disse o presidente. Lula tem pela frente a escolha de novos nomes para a Procuradoria-Geral da República, no lugar de Augusto Aras, e para o STF, para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber. O mandato de Aras termina nesta terça-feira e a vice-procuradora Elisa Ramos assume o comando do órgão interinamente. No STF, a ministra é a atual presidente da Corte e também deixará o tribunal nesta semana ao completar 75 anos e se aposentar compulsoriamente. Para Lula, a sociedade brasileira precisa voltar à normalidade em relação à independência entre os poderes. O Congresso Nacional faz política, o Poder Executivo executa e o Poder Judiciário julga. Eu quero votar isso. Eu não quero ficar nessa disputa entre político e judiciário, entre judiciário e executivo. Não. Se cada um cumprir sua função no país, as coisas vão ficar muito bem, disse o presidente. Nesta semana, o presidente Lula cumpre a agenda em Brasília. Na sexta-feira, dia 29, ele passará por cirurgia no quadril por causa da artrose na cabeça do fêmur, que é o desgaste na cartilagem que reveste as articulações. Nos últimos meses, o presidente vem se queixando de dores com mais frequência. A minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. E eu estou desde agosto do ano passado com dor para dormir, dor para levantar, para sentar, para ficar de pé, explicou Lula. As informações são da Agência Brasil. Bom, pelo critério que ele falou ali, dois nomes, né? Jesus Cristo e São Paulo. São Pedro. Se fala de São Paulo, então vamos falar que eu estou puxando a sardinha. São Pedro e Jesus Cristo. Né? Vamos falar assim claramente, porque não adianta o presidente vir com esse discurso, que a gente sabe que não é muito bem assim, né? Não é dessa forma que a banda toca. Mas pelo que ele falou, eu já entendi que mulher não deve ser. Já deve ter uma pressão aí, o Dino diz que não tem campanha, não me surpreendo ainda, só depois do nome dado é que a gente vai entender quem vai ser.
E também a questão da PGR, o irmão do ministro também quer participar, quer ser indicado, né? Saída de Aras, saída de Rosa Weber. Lembrando que se ele não indicar uma mulher agora no lugar de Rosa Weber, só daqui a uns 14 anos. Quer dizer, a situação do STF é esta. Por isso, no Congresso, a questão da PEC do impeachment, né? Que é muito boa. E aí você vai poder impeachment todo mundo que não agir correto. César. Bom, Márcio, eu penso também que isso é mais uma criação aí da equipe toda de marketing para você já justificar uma decisão do que propriamente uma ideia de que ele falou uma coisa que, na verdade, isso quando se criou um modelo político, já... se cada um fizer o seu papel, vai correr tudo bem. Pô, mas isso é inventar roda. Não está colocando... Foi criado cada papel para que, de forma harmoniosa, se cada um fizer a sua parte, a roda girar muito bem numa velocidade ótima. Só que não é o que acontece. O legislativo não legisla. O judiciário hoje é um agente político. Já falamos disso em outras ocasiões. Há alguns anos atrás você comentava que o colegiado, o Supremo aprovou. Hoje não. Hoje você fala do voto isso qualquer cidadão que não tenha esse conhecimento profundo seja do judiciário, seja da política propriamente dita, ele hoje comenta o voto do ministro em específico. Não é mais o Supremo. Então hoje eles são agentes políticos que fazem política e muitas das vezes aparecem muito mais do que os agentes políticos. E assim, para mim começa errado, já me posicionei nesse sentido e só reforçando, começa errado para mim na maneira com que você escolhe quem vai assumir uma cadeira do Supremo. Sim, eu acho que não tem que ser uma pessoa a fazer essa indicação, não tem que ser o presidente. É difícil manter a parcialidade, a credibilidade dessa forma, eu penso. Estou dizendo que são todos imparciais, que são todos sem credibilidade, mas que é difícil. É mais difícil e eu acho que uma lista tríplice e dali sair um nome assim, CNJ, enfim, as categorias, as classes levarem um nome e dali o presidente tirar um nome, ok. Agora o presidente, por liberalidade, escolher ou indicar fulano ou ciclano, passa por uma sabatina. Passa, mas ele passa por uma sabatina pro forma. Muito dificilmente, toda, né? Muito dificilmente a gente tem alguém indicado pelo presidente que não passe pela sabatina e que por conta disso não se torne ministro. Então, o voto é político ali, né? Exato. Tá com o governo, exato. Então, quer dizer, eu penso que já começa por aí, já começa de uma forma já complicada. Então, é difícil fazer um comentário desse tipo. Como você falou, é importante ter a representatividade da mulher, não só como o simbolismo que isso passa a toda a nação, mas como de fato a inclusão, a participação e o olhar de sensibilidade a assuntos que muitas das vezes, não por maldade, não de forma proposital, mas que o homem não consegue ter em determinados assuntos. Então, fica aí. Chega um momento em que é, na verdade, necessário que ele tome atitude de acordo com o que prega. Sim. Então, quando você prega a mulher, o espaço da mulher, você prega o respeito, você prega a igualdade, agora é hora. Você não está tirando, não é que você está tirando, não está aposentando um homem, você está dando um cargo para uma mulher. E também não teria problema algum. Está aposentando uma ministra e você vai colocar no cargo uma outra ministra, um outro homem. Lembrando, para que uma outra ministra assumir, só daqui a 14 anos, é o que se fala, uma aposentadoria. A gente cria regras. E aí, José?
país, criou regras, inclusive, para uma cota mínima de mulheres que estão querendo extinguir também. Uma cota mínima de mulheres nos partidos para participarem de eleições, exatamente para que a representatividade da mulher no meio político, na gestão de governo, seja maior. Por que não aumentar essa representatividade no poder máximo judiciário? Principalmente pela facilidade com que isso ocorre. Primeiro que a gente tem mulheres com uma competência aí absurda para assumir o posto. Segundo, porque depende apenas de indicação. Muito mais fácil do que a representatividade pela eleição popular, que muitas das vezes acaba se tornando mais inviável, porque o recurso é menor, por N situações que a gente conhece. Então, é obrigado? Não. É legal escolher qualquer outro? Sim. Mas é moral? Aquele teu negócio. Agora é hora de cumprir, né? A sua política não é essa, Sim. Então agora é hora de mostrar o que vem primeiro, né? Se é o jogo político, se é o jogo de interesse, ou então se é realmente a mudança e a comprovação que a mulher tem que ter o lugar para ocupar dentro, inclusive, da Suprema Corte, né? Dentro do isso STF. aí. 10:02, próxima matéria. Líbia, autoridades dificultam a ajuda humanitária e reprimem jornalistas. A Anistia Internacional denunciou a repressão pelas Forças Armadas Árabes da Líbia em Derna, cidade no leste do país, com o objetivo de silenciar as críticas da sociedade civil e fugir das responsabilidades. Jornalistas, funcionários de agências humanitárias e médicos relatam a dificuldade de acesso às comunidades atingidas pela tempestade Daniel, que provocou um colapso em 2 barragens e devastou a cidade de Derna no último dia 11 de setembro. As mortes e a devastação em Derna, na Líbia, são uma tragédia inimaginável. No entanto, em vez de facilitar o acesso humanitário às comunidades afetadas, a ALAF está silenciando críticas, reprimindo a sociedade civil e fugindo das responsabilidades, condenou Diana Etahewi, diretora regional da adjunta da Anistia Internacional para o Oriente Médio e Norte da África. Em comunicado, a Anistia Internacional apelou para que as autoridades locais que controlam de fato o leste da Líbia garantissem a defesa dos direitos humanos e levantassem de imediato todas as restrições indevidas impostas aos meios de comunicação social que estão na região para tentar proceder à facilitação da ajuda humanitária e todas as comunidades afetadas. Segundo a Anistia Internacional, o grande número de postos de controle terrestres impostos pelas autoridades do leste da Líbia, com a necessidade de autorização de segurança, tem causado atrasos na chegada da ajuda humanitária em algumas áreas afetadas e dificultando o trabalho de jornalistas na região. Os jornalistas alegam ter sido perseguidos sistematicamente por agentes militares e intérpretes forçados a não traduzir conteúdos que questionassem ou criticassem a ação das autoridades líbias. No rescaldo das inundações, quando ainda há milhares de pessoas desaparecidas, a Anistia Internacional apela à responsabilidade de autoridades políticas e militares líbias, através da realização de inquérito independente para avaliar a má gestão por parte dos governos rivais e a livre atuação de milícias e grupos armados que dão prioridade aos seus interesses próprios em detrimento da vida e do bem-estar dos civis na Líbia, declararam. Diana considera que há uma necessidade urgente de apurar os fatos e circunstâncias sobre o colapso das 2 barragens. Hoje, o objetivo é verificar se as autoridades líbias e os responsáveis pelo controle de fato das zonas afetadas não protegeram os direitos da população à vida, à saúde e outros direitos humanos, concluiu. As informações são da agência Reuters. O que se esperar do Oriente Médio? É difícil, né, Márcio? Porque já é cultural e assim, historicamente comprovado que o modus operandi é esse. Se você fala bem, você é meu amigo. Se você fala mal, você não é bem-vindo. E não só não é bem-vindo, você é um inimigo. Você
precisa se calar. Um infiltrado, você é um agente, você é um espião, você vem para cá para deturpar a nossa sociedade diante de uma tragédia. E assim, claro, as barragens foram rompidas, quem são os responsáveis? Exato. O número de mortes são milhares, gente. Exato. Uma catástrofe enorme. Pessoas morreram dormindo na água. Não, e além de ser necessário e essencial colocar, dar visibilidade aos erros, não só para achar culpado, mas para resolvê-los, como também é importantíssimo assim, o suporte, seja jornalístico, seja das ajudas humanitárias, para especialmente aquele que sofreu com isso, que perdeu seus entes queridos, que está passando uma dificuldade extrema por conta de todo o desastre. Então é triste, né, Márcio? A gente fica solidário e reza para que isso mude em algum momento, porque são situações que se repetem há diversos anos e nada muda, né? Milícia, toda uma situação. Vamos ver a ONU, como é que vai se posicionar agora, né? Vamos ver como é que vai se posicionar. Afinal de contas, gente, a tragédia, a água levou os corpos para o mar levou os corpos para a areia, e pessoas desaparecidas, famílias inteiras. É desolador. E ainda tem essa situação de quem quer ir ajudar sofre ainda com a questão da geopolítica. Né? É muito triste. É muito triste. É muito triste. 10 horas mais 7 minutos, próxima matéria. Novos contingenciamentos dependerão de receitas do governo, diz Tebet. Na sexta-feira, 22, o governo anunciou que fez o contingenciamento, bloqueio temporário, de mais de 600 milhões de reais do Orçamento Geral da União de 2023. Com isso, o total bloqueado este ano subiu para 3 bilhões de 3 bilhões e 200 milhões para 3 bilhões e 800 milhões. Valor considerado baixo diante do total das despesas primárias estimadas em 2,56 trilhões para 2023. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a ocorrência de novos contingenciamentos no Orçamento Geral da União em 2023 dependerá do comportamento das receitas do governo. De acordo com a ministra, com as receitas não se frustrem nos próximos 4 meses, os bloqueios não deverão ocorrer. Vamos ver como que a Receita vai reagir nos próximos 4 meses. Sem isso, não dá para fazer uma avaliação. Vamos lembrar que o bloqueio não foi significativo nesse 4º relatório bimestral, mas ele aconteceu justamente por conta da frustração da Receita. Se as receitas não nos frustrarem nos próximos 2 bimestres, nós podemos estar falando de não haver bloqueio, disse Simone Tebet em entrevista na capital paulista. Se a Receita vier frustrada, aliada a uma interpretação de aplicação do mínimo constitucional para a saúde, aí nós podemos estar falando de um bloqueio significativo. Repito, vai impactar negativamente políticas públicas consideradas essenciais para o Brasil, disse na entrevista antes de fazer a palestra na Fundação Getúlio Vargas, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. O novo arcabouço fiscal, em vigor desde 31 de agosto, restabeleceu a regra anterior que obrigava o governo a aplicar 15% da receita corrente líquida em saúde e educação, conforme determina a Constituição Federal. O orçamento de 2023, elaborado antes da aprovação do arcabouço, reservava 168 bilhões para a saúde. No entanto, o relatório bimestral da avaliação de receitas e despesas divulgado na sexta-feira atualizou a estimativa para cerca de 101,26 trilhão, elevando o limite mínimo da saúde para 189 bilhões e 21 bilhões acima do previsto. Com o cenário que nos impõe os percentuais mínimos da Constituição, especialmente na área da saúde, onde há uma margem maior de liberação de recursos, vai sim impactar e decisivamente políticas públicas essenciais do Brasil, disse Tebet. De acordo com a ministra, o governo ainda não decidiu como enfrentar a questão. Nós ainda não sentamos para avaliar se vamos fazer a consulta via Tribunal de Contas da União ou se vamos aguardar antes a votação de um projeto que está sendo apresentado no Congresso Nacional. A informação é da Agência Brasil. César. O Márcio, contingenciamento. é o que eu estava falando. Ministra do Planejamento, correto? Correto.
O que falta é exatamente o planejamento. Não, assim, a gente tem uma situação posta, a gente tem uma situação conhecida desde o começo do ano, desde o início do governo. A gente tem uma decisão que alteraria, retomaria, na verdade, a forma de aplicação dos recursos da receita líquida para saúde e educação. O governo já conhecia tudo isso. Aí a gente está contingenciando. Não foi significativo. Não foi significativo ainda. Nesse bimestre. Vamos aguardar o que acontece. Não tem nada de planejamento aí. Vamos aguardar para ver o que acontece. Se for frustrada a receita novamente, vai ter um impacto significativo na aplicação do recurso de saúde. Aí você vai ter que tirar de outros lugares para poder cumprir a meta. Só que aí a gente não sabe se aguarda a votação de mais um projeto que está enviando para o Congresso Nacional ou se faz consulta via Tribunal de Contas. Peraí. Cara, a gente não sabe, a gente tem um problema posto, conhecido, e a gente não sabe o que vai fazer. Assim, a declaração que ela deu, a matéria fala exatamente isso. A gente sabe que tem um problema, esse problema pode ser gravíssimo no próximo bimestre, só que eu acho que a gente vai esperar os próximos 4 meses para ver se o problema vai ser realmente grave. Aí a gente não sabe. Se espera a lei que talvez seja votada, num projeto que vai ser apresentado, se faz a consulta via Tribunal de Contas, enfim. Porque assim, a gente falou de 4 meses, né? Nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro. É que na administração pública há um atraso contábil, Sim. né? O mês não é hoje, setembro. Na administração pública o mês tem uma data anterior, que é quando vem as receitas, vai se atualizando o orçamento, né? Então, mas a gente está em setembro, o orçamento não é de setembro? Não. A previsão ainda é agosto. Esse relatório fechou até agosto. Isso, é o quarto bimestre. Quarto bimestre. Então tem toda essa situação. O pessoal falou, tá louco? Você está falando em 4 meses, nós só temos 3? Não, é que setembro ainda não chegou nas contas ainda. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então esse contingenciamento é que vai fazer com que as coisas se atualizem, se normalizem ou não. Ou ainda fiquem piores. Afinal de contas, o governo projetou gastar aí, ou está gastando e aumentando as suas despesas, ou investimentos, por assim dizer, mas tem a dificuldade da receita. Frustração. Pergunta para o brasileiro o que é frustração. 10h13, próxima matéria. Anvisa aprova novo medicamento contra a diabetes tipo 2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou nesta segunda-feira, dia 25, um novo medicamento para o tratamento da diabetes tipo 2. O Mounjaro, da farmacêutica Eli Lilly, tem como princípio ativo a trizepatida, que age no controle do açúcar no sangue em adultos com a doença, combinado com a dieta de exercícios físicos. O remédio está disponível em formato de caneta injetável. De acordo com a Anvisa, estudos mostram que a tirzepatida reduz de forma significativa a quantidade de hemoglobina glicada no sangue, o que indica um controle de açúcar. Essa redução contribui para a queda do risco da doença microvascular, cegueira, insuficiência renal e amputação de membros. Outro benefício dessa droga é a mudança favorável do peso corporal, perda de peso, em vez que o sobrepeso e a obesidade contribuem para a fisiopatologia do DM2, diabetes tipo 2, a informar a publicação da Anvisa. A tirzepatida funciona como o primeiro receptor de 2 hormônios produzidos no intestino, o polipeptídeo e insulinotrópico, depende de glicose GIP, e o peptídeo 1, semelhante ao glucagon GLP1. As informações é da agência Reuters. Vem um trava-língua desses medicamentos que eu vou te contar. Você imagina uma sensibilidade chegar lá, cara, eu quero tirzepatida, mas não vai sair. Aqui já não sai, imagina lá. Sabe, avanço da medicina, disponibilidade aí pro pessoal. Boas notícias, né? Sempre importantes e muito bom, né? A gente poder acompanhar esse tipo de evolução. A Anvisa trabalhando aí para
para trazer mais alternativas, com mais tecnologia e melhores resultados. A quem precisa de diabetes é infelizmente um problema aí que, além de afetar aí boa parte da população, além de ter consequências terríveis aí a quem a possui, tem sido aí tem tido um aumento aí significativo, especialmente pela má alimentação, falando aí da população brasileira, e do sedentarismo, né? É uma associação aí que tá difícil atrapalha demais, prejudica demais a saúde e, infelizmente, as telas, os computadores, o mundo digital tem trazido aí, as pessoas hoje andam menos, as pessoas hoje exercitam menos, as crianças hoje brincam menos, além de todo industrializado que a gente consome durante todo o dia, a vida inteira. Então a gente precisa de fato aí de alternativas para que a qualidade de vida, a saúde retome, especialmente a quem já sofre aí da diabetes tipo 2, né? Exatamente. Lembrando que tem uma redução de peso também, né? Isso é muito bom, facilita ajuda. Isso é espetacular. Bom, vamos lá. Tá liberado aí, vai chegar nas gôndolas, vai chegar aí das farmácias, os médicos vão começar a receitar. E tomara que o preço seja acessível. Ah, sim. Né? Até porque a gente infelizmente não consegue remunerar a população com o mínimo que deveria, então a gente tem que ao menos a medicação. A aposentadoria. Ah, né? Sim. Que é a faixa etária que muitas das vezes tem mais comprometimento aí em relação à saúde. E falta isso. 10 horas e 17 minutos. Próxima matéria. Novo ciclone no Rio Grande do Sul marca a primeira semana da primavera. A primeira semana da primavera deve ter fortes chuvas temporais e até queda de granizo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Há previsão ainda de chegada de frente fria em São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A onda de calor permanece na maior parte do país. Temos a primeira semana da primavera, mas ainda com o padrão do inverno. Tem uma atuação de um anticiclone que favorece a abertura do tempo. Ficamos com um tempo aberto, com pouca nebulosidade, mas sem muita possibilidade de chuva em grande parte do país. Temperaturas elevadas e baixa umidade, informa a meteorologista Andréa Ramos. Um novo ciclone extratropical deverá se formar na costa do Rio Grande do Sul no fim da terça-feira, dia 26. E ao longo da quarta-feira, dia 27. As rajadas de vento irão superar os 70 km por hora. O ciclone, conforme o IMET, vai se deslocar para o alto mar, formando uma frente fria e temporais entre Santa Catarina e São Paulo. A Defesa Civil Gaúcha emitiu alerta nesta segunda-feira, válido por 24 horas, para o risco de alagamentos, cheias em arroios, inundações de rios e regiões ribeirinhas. A previsão é de queda das temperaturas do Rio Grande do Sul, podendo chegar a 3 graus na campanha e na Serra Gaúcha e 9 graus em Porto Alegre. O aviso da onda de calor continua até às 18 horas de hoje, terça-feira. Na segunda-feira foi marcada por temperaturas máximas acima de 40 graus em Cuiabá e no estado de Tocantins. Belo Horizonte bateu o recorde de calor com temperaturas de 38 graus. São Paulo e Rio de Janeiro terão temperaturas mais amenas a partir de hoje, ainda acima de 30 graus. Eis a previsão do tempo para esta semana em cada região do país. Na região norte, volume de chuvas acima de 50 milímetros no noroeste do Amazonas e extremo oeste do Acre, devido ao calor e à alta umidade. Em grande parte do Pará, Amapá e Tocantins, haverá predomínio de tempo seco e sem chuvas. Na região nordeste, tempo seco e sem chuvas, além da baixa umidade relativa do ar, principalmente em áreas da Matopiba, área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e o interior da região. No centro-oeste, persistência de massa de ar quente e seco no início da semana deixa o tempo estável e sem chuvas e umidade relativa do ar abaixo de 30%. No fim de semana, as áreas de instabilidade favorecerão pancadas de chuva em grande parte da região, especialmente no sul do Mato Grosso e de Goiás. Na região sudeste,
o tempo fica seco e sem chuvas, principalmente em áreas do centro e norte de Minas Gerais e oeste de São Paulo. Ainda no norte de Minas podem ser registrados níveis de umidade relativa do ar abaixo de 20%. Já em áreas do sul e leste da região, podem ocorrer temporais e trovoadas na maior parte dos dias, com acumulados que possam passar de 50 milímetros no sul de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Na região sul, a formação de um ciclone extratropical no início dessa semana intensificará áreas de instabilidade que causaram um acúmulo de chuva superior a 80 milímetros, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Após o deslocamento do ciclone para o oceano no final de semana, o tempo ficará seco no Rio Grande do Sul e permanência de instabilidade em Santa Catarina e no Paraná. As informações é da Agência Brasil. Previsão de granizo. É preocupante, como a gente falou mais cedo, é preocupante a situação do sul, né? 80 milímetros de acumulado de chuva, é bastante chuva. Previsão aí de inclusive granizo. Então a gente só espera que não seja um impacto tão grande numa região que já vem tão sofrida, que já vem buscando se reestruturar de um último desastre há poucos dias atrás. Então a gente só torce aí para que o impacto não seja tão relevante e é importante que com máxima urgência a gente retome aí ações que minimizem o impacto humano nas alterações climáticas. A gente tem visto cada dia mais desastres que não são desastres naturais. Sabemos disso, é comprovado cientificamente já que os desastres são consequência de toda uma desregulação ocorrida por meio da influência humana. César, a gente falou a respeito aqui da verba para calamidade, para verba, para eventos. A gente comentou a respeito disso aqui, eu poderia tirar esse dinheiro e tudo mais. Algum possível isso, pode ser daquilo, pode ser... Só que nada de fato, né? Está em algumas coisas em andamento. Só que mais a previsão de mais chuva, de mais vendaval e com certeza prejuízos vão acontecer. A gente espera que vidas não sejam perdidas, né? Isso seria o nosso maior objetivo, salvar as vidas. Aí eu pergunto, diante de tudo isso, a Defesa Civil está a postos. E o Executivo está a postos? Exato. E o Senado está a postos? O governo do Rio Grande do Sul está a postos. Afinal de contas, ainda está vindo, como você bem falou, ainda está vindo a recuperação do último desastre natural. Né? Ou melhor, da última tragédia. Né? Tragédia. Então, quer dizer, tá aí, ó. Todo mundo de olho, viu? Ficam espertos aí, vento, chuva, evitar aí o máximo de exposição possível. E claro, diante de todo esse calor, hidratação. 10h23, próxima matéria. Moraes vota pela condenação de mais 5 réus pelo 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje, terça-feira, pela condenação de mais 5 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Na madrugada de hoje, a Corte iniciou o julgamento virtual das ações penais contra os acusados. A votação vai até dia 2 de outubro. 10 ministros estão aptos a votar. Em seu voto, Moraes condena os réus João Lucas Vale Diófoli, Jupira do Recluso Rodrigues e Nilma Lacerda Alves a 14 anos de prisão. Davi Beck foi condenado a 12 anos e Moacir José dos Santos condenado a 17 anos. Todos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado e dano qualificado. Pela modalidade virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento é aberto como um voto do relator. Em seguida, os demais ministros passaram a votar até o horário limite estabelecido pelo sistema. Antes do julgamento, os advogados incluem vídeos com a gravação de sustentação oral. As informações são da agência Senado. Interessante isso, né? Interessante. Quer dizer, nós estamos discutindo o voto de um ministro agora. Eu tinha comentado isso aqui no make-off. O voto de um ministro agora. Ai, meu Deus do céu. Melhor a gente instituir o júri, né? Que fica melhor. O Márcio, entendeu? O que falar, né? O ministro,
do Supremo, ele virou um agente político. Como a gente comentava há alguns anos atrás, a gente sequer sabia quem eram os ministros, a não sei quem estava envolvido na área, quem atuava diretamente, porque mesmo a classe de advogados que trabalha em primeira, segunda instância, não comentava sobre comentava sobre o Supremo, sobre o colegiado, mas não sobre o ministro propriamente. Hoje em dia a mídia foca no voto de um ministro, o ministro tal. Isso pra gente, além de ser muito ruim, você perde aí a impessoalidade, que é o princípio básico da administração pública. Você falou uma coisa interessante, César, que antigamente somente esportistas recebiam apelidos, né? Você ia no vôlei, tinha um, você ia no futebol, outro era apelidado, o pessoal, a galera apelidava. Agora até ministro já tem, né? Xandão. É isso aí. Então, quer dizer, Xandão. Você vê como a gente está perdendo realmente vôlei, né? eu não sei nem se seria a credibilidade, o Supremo, assim. E outra coisa que para mim já falei isso dias atrás, repito, crime tem que ser combatido, tem que ser punido e tem sim que ser aplicada com todo rigor a lei. Agora, esse crime aconteceu em 8 de janeiro. A gente está em 26 de setembro. A gente já tem, com esses daí, já 15 condenados. Claro que é o voto desse ministro, né? Falta o restante, né? Mas se o civil rito, vai ser... A gente já tem 15 condenados. Márcio, é engraçado, é irônico, como muitas vezes, mas o processo, ele precisa de mais provas, e a gente passa aí décadas para julgar um crime. Principalmente os políticos. Principalmente políticos. E de repente, num caso desse que envolve centenas de pessoas, cara, em 8 meses, a gente já tem a condenação. Técnica para isso, temos capacidade técnica, condição, tecnologia. Porque, inclusive, DNA está sendo usado para... CSI. Exatamente. Para se comprovar a participação de alguns integrantes, alguns criminosos. Então, assim, a gente só precisa... Aí é que tá, não tem que ser parcial. A gente precisa atuar com rigor da lei a todos que cometem crimes. É triste essa visibilidade que o Supremo tem tido, especialmente os ministros... Alguns deles, em especial. Então, antes, se o ministro passasse do seu lado, você não sabia quem era. Essa notoriedade, ela vem carregada com essa visibilidade toda, então, né? Que traz aí essa sensação de acompanhamento, um Big Brother judiciário, né? Esse acompanhamento, César. E, de repente, essa não é uma... De repente, eu começo será isso um vislumbre da... Porque uma coisa é você ser conhecido por um número X de pessoas... Aí você aumenta o seu leque. De repente você é conhecido nacionalmente, internacionalmente. Será que isso afeta um pouco? E assim, exatamente quem deveria só dar a decisão suprema, a última decisão, quando se tratasse de judiciário. Já está dando a primeira palavra em assuntos políticos, em assuntos, enfim. Tá sendo protagonista do ambiente político. E isso não é importante, isso não é legal, isso não é salutar. Bem posto. Vamos aguardar então o restante dos ministros. Agora a coisa foi pro virtual, né? Acho que na última não deu muito certo, não, né? O advogado falou aí, confundiu os livros, o ministro foi lá e fez ficou meio estranho. 10 horas mais 30 minutos. Vamos à próxima matéria. Fim do benefício da saída temporária de presos está na pauta da CSP. Projeto que extingue o benefício de saída temporária dos presos determina o exame criminológico para a progressão de regime de pena e monitoração eletrônica de quem passar para o regime aberto ou semiaberto
é o único item na pauta de votação da Comissão de Segurança Pública nesta terça-feira, dia 26. Proveniente da Câmara, o projeto de lei PL 2553 de 2022 deverá ser votado em seguida à audiência pública agendada para as 10 horas e destinada a analisar o tema. Já começou, 10h30 agora? O relator, senador Flávio Bolsonaro, apresentou o voto favorável. De acordo com seu relatório, a extinção da saída temporária é medida necessária e certamente contribuirá para reduzir a criminalidade. As informações são da agência Senado. Bom, polêmico, necessário, adequado, começou ano passado, porém tem um viés político aí dentro também que a gente não pode negar. Flávio Bolsonaro, como relator, tem a questão do voto no Congresso, há um choque de interesses aí, há uma questão política reverenciada nisso e, lógico, toda uma questão que envolve o pleito de 2024 também. Então, a votação, o assunto por si só é polêmico e ainda agrega, coloca ainda como ingredientes esses outros itens que eu acabei de falar. César, passa, não passa, vai passar por pouco, se não passar como é que fica? Opinião popular, que situação? Bom, Márcio, eu começo pelo ponto que é o seguinte. A saída temporária é um benefício que se criaram para buscar a ressocialização do encarcerado, assim, tentar retomar aí o convívio dele com a sociedade, só que infelizmente não está dando certo. Então, a gente precisa ser muito sincero quanto a isso. Infelizmente não está dando certo. É só você ver a cada saída temporária quantos não retomam, quantos não voltam para o sistema carcerário ao término do período. Então não tem tido resultado. Segunda coisa às vezes a justiça passa, como a gente comentou agora, diversos anos para poder condenar um camarada por um crime que ele cometeu. Porque não é assim, eu não sei se ele é culpado. Não, eles são condenados. Aí você vai lá e concede um benefício a alguém que está pagando por um crime que cometeu, que infringiu a regra. Então é mais ou menos o caso da anistia. Não, a gente precisa dar o benefício. Que benefício? Ele já teve o benefício, quando ele nasceu, ele teve o benefício de viver livre, como você, eu, a Maria Clara, como as pessoas que nos acompanham hoje. Ele tem esse benefício. Ele tem, inclusive, o livre-arbítrio. Ele tem o direito à expressão. Ele pode trabalhar. Ele pode tudo, quase tudo, contanto que seja dentro das regras. Ele escolheu descumpri-las. Aí agora a gente tem que dar o benefício a ele, que o cidadão que paga o seu imposto, que trabalha o mês inteiro, de sol a sol, de segunda a segunda, paga o seu imposto para manter o sistema carcerário, então para manter a alimentação, os cuidados com a saúde, com a segurança, boas instalações, deveriam ser boas, né? Que muitas vezes também não são por rebeliões, etc. E aí ele precisa de mais benefício ainda. Você disse bem que é um assunto que a gente tem que falar de forma aberta e verdadeira. Há uma intenção, há um objetivo, e o objetivo não está sendo alcançado. Há uma situação que são as pessoas que estão detentas, que têm a liberdade e não retornam ao sistema prisional. Há a reincidência de crimes, muitas vezes por essas pessoas. Nas operações policiais, pegou aí presos foragidos, que quando você não retorna, você é um foragido. Foragidos e tudo mais. Tudo isso envolvendo essa questão carcerária, que é um momento de análise realmente séria na questão de segurança pública. E a gente tem agora o Congresso para analisar de uma forma clara, objetiva e pensando no cidadão e, lógico, na população encarcerada. Eu queria só fazer um adendo, porque não é assim que...
poxa, o César... Não é que o César é insensível. Eu penso, e assim, o cidadão encarcerado é um cidadão como eu. Agora, peraí, a gente está tendo prejuízo. Assim, antes prejuízo ao cidadão encarcerado, que é alguém que descumpriu a regra, do que o prejuízo ao cidadão de bem que sai para trabalhar, que sua para levar o leite para o seu familiar e que por causa de 1/3, porque assim, a parcela, o estudo diz que 1/3 da população carcerária não cumpre com os benefícios que lhes são concedidos. Então, por causa de 1/3 que não cumpre, 100% do cidadão de bem corre risco. E o que está se discutindo ali não é que vai extinguir, vai se criar um critério mais rigoroso. Mais rigor no critério, redução de acesso e, claro, monitoramento. Sim. Olha a despesa que o Estado está tendo também com tornozeleiras eletrônicas, monitoramento. Que é custeado pelo cidadão de bem. Porque o camarada que está encarcerado não produz. Não. Então aí precisa toda essa análise. E aí vem essa questão político-partidária, eleitoral e tudo mais nesse momento. E que nessa discussão não cabe isso. Ah, sim. Nessa discussão é seriedade e segurança pública. Porque não dá para admitir, igual a gente acompanha vendo em várias regiões, pessoas adentrando em condomínios e furtando, pessoas roubando. Teve um vídeo aí de uma senhora que estava andando na sacola numa rua, o motoqueiro passou e arrancou e derrubou a senhora. Teve outro vídeo que chegou o cara assaltando uma senhora, o motorista revoltado arrebentou a moto do ladrão. Quer dizer, a gente está vendo o conflito nas ruas, no dia a dia. Então cabe aí a necessidade de votar realmente com consciência. Esquecer as políticas partidárias, esquecer toda essa questão e focar na necessidade da sociedade. Você disse bem, olha, o encarcerado, a gente tem que observar de forma humana, sim, mas a gente tem que observar também a sociedade de forma humana. É isso aí. As pessoas que têm os seus benefícios da liberdade, que são ordeiras, que permanecem ali no rigor da lei, com direitinho, elas não podem ser reféns agora de um sistema que, por uma questão simplesmente de ficar bem na fita, não vai tomar uma decisão que é necessária tomar. Sim, correto. Então é mais ou menos isso aí. Vamos aguardar os eleitos, né? Vamos aguardar os eleitos. Eleitos para atender os interesses de toda a comunidade. Da maioria. É isso aí. 10 horas mais 36 minutos. Temos mais matéria. Chegamos ao final? Olha só. Nossa, estamos bem, hein? Estamos bem. César, chegamos ao finalzinho de hoje. Com algum comentário, algum posicionamento? Não, acho que é isso aí. Bastante coisa de novo, né? É interessante sendo discutida. A gente percebe aí que infelizmente ainda está faltando pôr a mão aí com mais cuidado, com mais cautela no bem público. E o bem maior público é a população, é o cidadão. Então, são situações como anistiar partido pelos seus erros cometidos, privar de segurança o cidadão de bem que sai para a rua para trabalhar, que vai, às vezes está tarde da noite andando na rua, mas que está voltando do seu serviço por conta de cidadãos encarcerados que não cumprem, não atendem, sequer conseguem aproveitar do benefício que lhes são concedidos. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela aí para resolver e tratar as coisas de uma maneira mais com mais equidade, né, Márcio? Eu acho que tá faltando um pouquinho aí de equilíbrio. Ontem nós tivemos domingo, um trânsito intenso na região da subida da Sé, o retorno, claro, isso aí tem congestionamento porque o número de carros que desceu a Baixada foi enorme. Aí com isso o regresso se torna muito dificultoso. Mas chama a atenção o trânsito na Anchieta, o trânsito normal, semanal, né, do dia a dia daqui da região, que agora com as faixas liberadas, lugar de 3 faixas que foram reformadas, ainda continuam com dificuldade no acesso e no trânsito. Então fica aí a chamada atenção para essa situação, né? Eu tenho um comentário, Márcio, também que, assim, voltando para nossa região, eu lembrei que Cubatão continua pecando. E aí é que tá, cara, porque quando você comete um novo erro,
você tem a chance de consertar. Quando você comete o mesmo erro diversas vezes, é que de fato falta um pouco de consideração e reconhecimento. Poxa, ontem, tendo um estudo, uma atualização do plano diretor, às 14 horas. Márcio, segunda-feira, 14 horas. Segunda-feira, às 14 horas. Assim, realmente, que oportunidade você dá do cidadão participar de uma audiência pública às 14 horas, uma segunda-feira. Então, de tamanha falta de respeito com a população, com quem se importa, com quem se interessa, que não tem como deixar passar batido aqui. A gente tem que fazer o comentário e mais uma vez criticar o olhar que o gestor não tem tido com a população de Cubatão, né? Às 14 horas, só os funcionários. Só os funcionários. Que também não deveriam estar ali. A não ser quem está apresentando. Quem faça parte. Exato, do painel. Tem que ter um quórum mínimo, né? Márcio. Aí, né? Tem que ter aí, pode ter a tua população. A tua população são 120 mil habitantes, então tudo bem. Você tem que ter 1% disso no É que não tivesse o quórum mínimo, mas pelo menos você colocasse num horário que você dá a oportunidade às pessoas participarem. Porque é difícil. É bem difícil. Há desinteresse da população, há desconhecimento, por culpa de quem? Exato. E dessa forma só vai aumentar o desinteresse. Só vai aumentar o desinteresse, que o pessoal a classe política não vive no maior momento de credibilidade. E alguns atores, né? Algumas pessoas que estão no poder parece que colaboram para que isso seja menos ainda, né? Pô, então, e aí, enquanto isso, em outras cidades você vê a audiência pública ocorrendo à noite, ocorrendo aos sábados, aos domingos. E Cubatão, assim, para mim deixa de ser uma audiência, deixa de ser uma discussão, um debate com a população. Vira uma apresentação. Um comunicado. É isso. Fica aí a dica, fica a dica, né? Fica a dica. Mais uma vez. 10 horas mais 42 minutos. Chegando ao finalzinho, César, obrigado pela participação de hoje. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Márcio, obrigado. Obrigado, Maria Clara. A todos que nos acompanham aí, muito obrigado. Todo o trabalho que a gente faz é pensando em levar a informação séria, real e com o máximo de clareza possível a você. Obrigado, ótima semana pra gente. Vamos que vamos. E assim encerramos o Virtual News de hoje. Lembrando, daqui a pouquinho está à disposição os cortes e a íntegra, tanto no site quanto nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. 10 horas mais 43 minutos, de olho no tempo. Atenção, a meteorologia já previu, hoje a coisa começa a mudar. Então fique atento, né? E vamos ficar atentos também com a região sul do país. 10h43, excelente terça-feira para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.